Hoje vamos mergulhar num assunto que está dando o que falar em Brasília e no Rio de Janeiro, envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem. Para quem não lembra, ele é ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro e recentemente esteve no centro de uma polêmica daquelas... A notícia é que Ramagem usou a cota parlamentar, aquele dinheiro público destinado a cobrir despesas do mandato, nada menos que 25 vezes impostos de gasolina de aliados políticos no Rio. Isso, claro, acendeu um alerta gigante sobre possível uso indevido de verba pública e favorecimento. Vamos entender esse quebra-cabeça. Todo parlamentar tem direito à chamada CIAP, a cota para o exercício da atividade parlamentar. Esse dinheiro serve para pagar contas como passagens aéreas, hospedagem, material de escritório e, claro, combustível. A ideia é que o deputado use esse recurso para trabalhar em prol da população. Mas a regra é clara. Os gastos precisam ser necessários e comprovados. E é aí que a história do Ramagem começa a ficar complicada. A principal suspeita é que ele não estava escolhendo os postos de gasolina pela conveniência, pelo preço mais baixo ou pela localização. A escolha parece ter sido estratégica. Beneficiar empresários que são seus aliados políticos. Abastecer 25 vezes em estabelecimentos do mesmo grupo de amigos levanta a pergunta: foi coincidência ou foi de propósito? Quando um político direciona verba pública para o bolso de seus parceiros, isso desvirtua completamente o propósito da cota parlamentar. O dinheiro que deveria servir ao interesse público acaba servindo a interesses privados de um grupo político específico. Vamos explorar os cenários que essa prática pode esconder. A primeira suspeita é o desvio de finalidade. Em vez de apenas abastecer o carro para se deslocar a trabalho, o ato de escolher postos de aliados pode ser uma forma de retribuir apoio político ou injetar dinheiro no caixa desses parceiros. É como se fosse um agradecimento pago com o nosso dinheiro. Isso já seria por si só um problema ético-administrativo gravíssimo. Mas a situação pode ser ainda mais séria. Vamos pensar num segundo cenário: fraude e um tipo de caixa 2 disfarçado. Imagine que esses postos de gasolina, por serem de aliados, poderiam combinar preços. Será que os valores cobrados pelo combustível estavam na média do mercado ou eram inflacionados? Se o preço foi superfaturado, uma parte do dinheiro da cota parlamentar que é público estaria sendo desviada diretamente para o bolso dos donos dos postos e talvez, quem sabe, voltando de alguma forma para o próprio político ou para sua campanha. Em casos ainda mais extremos, isso precisaria ser investigado a fundo, poderia haver até simulação de compras, ou seja, notas fiscais emitidas por valores maiores do que o combustível realmente colocado no tanque, ou até mesmo notas emitidas sem que houvesse abastecimento algum. Isso configuraria uma fraude clara. Um crime contra a administração pública. É uma maneira de tirar dinheiro dos cofres públicos usando uma despesa legítima, como o combustível, como fachada, e tem um fator que joga ainda mais lenha nessa fogueira. Essa história toda veio à tona num período em que o nome de Ramagem já estava em evidência por outros motivos. Ele chegou a ser considerado foragido da justiça por um breve período. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele no âmbito da investigação sobre a ABIN paralela, aquela que teria monitorado ilegalmente autoridades e cidadãos. Essa ordem de prisão acabou sendo revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas o fato de ele ter enfrentado essa situação cria um contexto de desconfiança. Sugere um padrão de comportamento, no mínimo questionável e de pouco apreço pelas regras e pelas investigações. Então, o que acontece agora? Um caso como esse não pode simplesmente passar em branco. A responsabilidade de investigar a fundo é do Ministério Público Federal, o MPF. Os procuradores precisam analisar cada uma dessas 25 notas fiscais, verificar os preços praticados, a relação de Ramagem com os donos dos postos e se há indícios de um esquema organizado. Se as investigações avançarem e comprovarem as irregularidades, as consequências para o deputado podem ser bem sérias. Primeiro, pode ser aberta uma investigação criminal por peculato. Peculato é o crime que acontece quando um funcionário público usa bens ou recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros. A pena pode incluir prisão e multa. Além da esfera criminal, há a esfera da improbidade administrativa. Mesmo que não se configure um crime, o desvio da finalidade do dinheiro público já é um ato de improbidade, que pode levar a sanções como a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e a obrigação de ressarcir os cofres públicos. E por falar em ressarcimento, essa é a consequência mais direta e imediata. Caso a Câmara dos Deputados ou a Justiça entendam que o uso da cota foi indevido, Ramagem será obrigado a devolver cada centavo gasto nesses postos de gasolina de aliados. É o mínimo que se espera quando o dinheiro do contribuinte é usado para fins que não são o interesse da coletividade. Em resumo, o que temos aqui é um retrato preocupante de como a política pode ser usada para benefício privado. O alto custo do combustível no Rio de Janeiro, que afeta o bolso de todo cidadão,
pode ter sido a oportunidade perfeita para um esquema de favorecimento político e desvio de verba pública, beneficiando o círculo de aliados de um deputado federal. É fundamental que a gente, como cidadão, fique de olho nesse tipo de notícia. É o nosso dinheiro que está em jogo, e a transparência e a ética no uso dos recursos públicos são pilares da democracia. A fiscalização da imprensa e da sociedade é a nossa melhor ferramenta para cobrar a responsabilidade dos nossos representantes. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e trazer todas as atualizações para vocês. A grande questão que fica é: até quando práticas como essa continuarão a ser uma sombra na política brasileira? A resposta depende da investigação, da justiça e, claro, da nossa vigilância constante. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou da análise e quer se manter informado sobre os bastidores do poder, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião sobre esse caso. A gente se vê na próxima.